Leitura do capítulo 5 do livro Cântico dos Cânticos, do irmão Hudson Taylor. Frutos da reconhecida união. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 11 e capítulo 8, versículo 4. Na segunda e na quarta sessão deste livro, nós vimos a comunhão da noiva interrompida, primeiramente por ela ter se desviado em envolvimentos com o mundo e depois por comodismo e satisfação consigo mesma. Na presente sessão, como na terceira, a comunhão é mantida sem interrupções. Ela começa com as palavras da noiva. Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro de meu nobre povo. Como no começo da sessão 3, a noiva estava presente em contínua comunhão com seu Senhor, apesar de isso não ser mencionado, até que, ao falar às filhas de Sião, sua presença se tornou evidente e, portanto, nesta sessão, a presença do rei não é notada até que ele mesmo fale à sua noiva. Mas ela é uma com ele ao se envolver em seu serviço. A promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias. Sempre se cumpre para ela. E ele não precisa mais cortejá-la para que ela se levante e venha, nem dizer: a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, ou mesmo constrangê-la a alimentar suas ovelhas e apacentar seus cordeiros, se ela o amar. Sendo ela o seu jardim, ela não se esquece de zelar por ele, nem cuida das vinhas de outros enquanto a sua é negligenciada. Com ele, bem como para ele, ela desce ao jardim das nogueiras. Tão completa é a união entre eles que muitos estudiosos tiveram dificuldade em decidir se era a noiva ou o noivo que estava falando. E realmente isso não é algo importante, pois, como já dissemos, ambos estavam ali e eram de uma só mente. Apesar de crermos que estamos certos ao dizer que essas palavras se referem à noiva, tanto por ser para ela que as filhas de Jerusalém falaram, como ter sido ela que as respondeu. A noiva e o noivo parecem ter sido descobertos pelo seu nobre povo enquanto envolvidos na alegre comunhão em serviço, e a noiva, sem saber como, achou-se sentada no carro de seu povo, como também povo dele. As filhas de Jerusalém, de bom grado, a chamariam de volta. Volta! Volta, ó Sulamita! Volta, volta para que nós te contemplemos! Não se pergunta mais agora por quem ela é, nem porque o amado dela é melhor do que qualquer outro amado. Ele é reconhecido como o rei Salomão e o nome dele é dado a ela em sua forma feminina, Sulamita. Alguns viram nestas palavras, volta, volta, uma indicação do arrebatamento da igreja e explicam algumas partes do contexto subsequente que parecem consistentes com essa visão como presumível em vez de progressivo. Apesar de interessante esse pensamento, bem como ele explicaria a ausência de referência ao rei nos versículos anteriores, nós não tendemos a aceitá-lo. Mas veja o poema inteiro como progressivo e as suas últimas palavras como equivalentes às palavras finais do livro de Apocalipse. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, nós não vemos a saída da noiva do seu jardim de outra forma que não seja a temporária. A noiva responde às filhas de Jerusalém. Por que quereis contemplar a Sulamita? Ou como na Bíblia de Jerusalém. Que olhais na Sulamita? Na presença do rei, ela não pode conceber, porque qualquer atenção seria dada a ela. Como ao descer do monte Moisés não estava consciente de que sua face brilhava com a glória divina, assim era aqui com a noiva. Mas nós devemos aprender esta importante lição de que muitos que não veem a beleza do Senhor não deixarão de admirar a beleza dele refletida em sua noiva.
O ávido olhar das filhas de Jerusalém surpreendeu a noiva e ela diz: Vocês deveriam estar olhando para a dança de Manaim, a dança das duas companhias das mais formosas filhas de Israel, ao invés de olhar para quem não merece atenção. Apesar de ser ela a noiva escolhida do glorioso rei, mesmo não sendo digna. As filhas de Jerusalém não tiveram nenhuma dificuldade em respondê-la, e, reconhecendo ser ela de nobre nascimento, ó filha do príncipe, bem como de dignidade real, elas descrevem em verdadeira linguagem oriental as belezas inumeráveis de sua pessoa e dos seus pés à sua cabeça veem apenas beleza e perfeição. Que contraste com o estado natural dela! Antes, desde a planta do pé até a cabeça, era, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Agora os pés dela estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz, e o próprio cabelo da cabeça mostra ser ela um nazireu de fato. O próprio rei está preso nas tuas tranças. Mais alguém, mais para ela do que para as filhas de Jerusalém, responde à pergunta impassível dela. Por que quereis contemplar a sulamita? O próprio noivo responde a isso. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Ele vê nela a beleza e a fecundidade da alta e reta palmeira, da graciosa vinha, da fragante e duradoura macieira. A graça a fez como a palmeira, o símbolo de retidão e fecundidade. O fruto da tamareira é mais valioso que o pão para o viajante oriental. Tal é o seu poder nutritivo, e a capacidade da árvore de produzir frutos não se acaba, mas, à medida que a idade avança, o fruto torna-se mais perfeito e também mais abundante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. Mas por que os justos se tornarão tão retos e florescentes? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ao sermos um com o Senhor, pertence a nós anunciar sua graça e suas virtudes, refletir sua beleza, ser suas fiéis testemunhas. A palmeira é também um símbolo de vitória. Sua bela coroa cresce em direção ao céu, sem temer o calor do sol sufocante, nem os ventos quentes e escaldantes do deserto. Por causa de sua beleza, ela era um dos ornamentos dos templos de Salomão e de Ezequiel. Quando nosso Salvador foi recebido em Jerusalém como o rei de Israel, as pessoas tomaram folhas de palmeira e foram recepcioná-lo, assim como nos gloriosos dias de seu desposório, grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mas se ela se parece com a palmeira, ela também se parece com a vinha. Ela precisa muito da poda do agricultor, e ela responde muito bem ao tratamento. Permanecendo em Cristo, a verdadeira fonte da fertilidade, ela produz cachos de uvas saborosos e refrescantes, que também sustentam como o fruto da palmeira, saborosos e refrescantes para ele, o dono da vinha, bem como para o cansado e sedento mundo no qual ele a colocou. A vinha tem suas próprias e sugestivas lições. Ela precisa e busca sustento. A faca afiada que a poda frequentemente corta fora todas as flores e estraga a sua aparência, enquanto aumenta sua fecundidade. Com muita beleza foi escrito: A vinha viva,
Cristo a escolheu para si. Deus deu ao homem para seu uso e sustento. Trigo, vinho e azeite, e tudo isso é bom. E Cristo é o pão da vida e a luz da vida. Porém, ele não escolheu o trigo do verão, que de uma vez cresce e floresce, e passa rapidamente e já não floresce mais. Nem ainda a oliveira, cujos ramos estão espalhados no ar e nunca perdem uma folha, florescendo e frutificando em paz perpétua. Mas somente isto, pois para ele e dele é a eterna, sempre crescente vinha, que com seu próprio sangue continuamente renovado e derramado, provê calor e ardente amor ao mundo. A vinha poreja vinho por todos os ramos vivos. Estaria ela mais pobre por ter derramado do Espírito? Os bêbados e os abastardos bebem disso. Estariam eles mais ricos por causa dessa abundância? Nossa vida não é medida pelo ganho, mas pelo que perdemos. Não é quanto vinho bebemos, mas quanto derramamos, pois a força do amor permanece para sempre nos sacrifícios que fazemos, e aquele que mais sofreu, mais tem para dar. Ainda mais uma figura é usada pelo noivo. O aroma da tua respiração é como o das maçãs, ou cidra. Na primeira sessão, a noiva exclama: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra. E debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aqui nós encontramos o resultado dessa comunhão. As macieiras das quais ela se alimentou perfumaram a sua respiração e deram a ela o seu delicioso aroma. O noivo termina a sua descrição. E o teu paladar como o bom vinho para a minha amada, que se bebe suavemente. Interpõe a noiva. E faz com que falem os lábios dos que dormem. Quão maravilhosa a graça que fez com que a noiva de Cristo se tornasse tudo isso para o seu amado. Reta como a palmeira, vitoriosa e dando cada vez mais frutos à medida que cresce para o céu, dócil e delicada como a vinha, esquecendo-se de si mesma e se sacrificando, não apenas dando frutos a despeito da adversidade, mas dando os seus mais ricos frutos nessas situações, deleitando-se em seu amado, descansando sob a sombra dele, e assim compartilhando de sua fragrância o que a graça fez por ela. E qual não é a alegria dele encontrar, sempre mais intensamente, a satisfação do noivo glorioso na humilde flor agreste que ele transformou em sua noiva, embelezando-a com suas virtudes e graças. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Ela exclama alegremente: agora é nada de si ou para si, mas tudo de ti e para ti. E se esses são os doces frutos de descer aos jardins das nogueiras e de cuidar de seu jardim com ele, ela não precisará ser constrangida a continuar nesse abençoado serviço. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Ela não se envergonha de sua origem humilde, pois ela não teme vergonha alguma. O perfeito amor lança fora o medo. O status do rei, com sua pompa e majestade, pode ser desfrutado mais e mais. Agora, mais docemente, com ele a seu lado, fazendo o jardim frutífero, ela pode dar a ele toda a sorte de preciosos frutos, novos e velhos, que ela guardou para ele. E melhor que tudo ainda, satisfazê-lo com seu próprio amor. Ela não apenas está satisfeita com essa comunhão de serviço, mas de bom grado ela desejaria que não houvesse obrigações nem continências a requestar a atenção dele, para que nada diminuísse a alegria de sua presença. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia
e não me desprezariam. Ela desejaria estar voltada para ele e requerer a sua total atenção, como uma irmã se importa com um irmão. Ela está profundamente consciente de que ele a adotou ricamente e que ela é nada comparada a ele. Mas, em vez de se gloriar pelo que ela fez por meio dele, ela gostaria muito de ser a doadora e que ele fosse quem recebe. Longe disso está o pensamento relutante que deve ofender tanto o coração do Senhor. Eu não acho que Deus requer isso de mim, ou será que eu vou ter de desistir disso para ser um cristão? Ao contrário, a verdadeira devoção leva a pedir para dar e considera como desprezível tudo o que deve ser abandonado para o interesse do Senhor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Esse desejo intenso de ser ainda mais devotada a Ele, entretanto, não a faz perder de vista o fato de que ela precisa de direção dele e que ele é o único e verdadeiro instrutor dela. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. Eu daria a ti o melhor de mim e ainda buscaria todo o meu descanso e satisfação em ti. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. E assim a sessão termina. Não há nada mais doce para o noivo e também para a noiva do que essa comunhão sagrada e sem nenhum impedimento. E, novamente, ele conjura as filhas de Jerusalém: não acordeis, nem desperteis o amor, até que ela o queira. Sagrada comunhão, realmente, possamos nós sempre desfrutá-la e, permanecendo em Cristo, nós poderemos cantar nas palavras do hino tão conhecido: ambos os teus braços estão me abraçando, e minha cabeça está no teu peito, e minha exaurida alma encontrou em ti um perfeito descanso. Bendito Jesus, agora eu sei que sou abençoado.